internautas, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza. Meu entrevistado de hoje é o Adalberto Cesari. Ele é biólogo especialista em morcegos. Adalberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Como surgiu sua paixão pelos morcegos? É difícil responder, porque desde criança eu sou apaixonado por morcegos. Meu sonho era ser biólogo especialista em morcegos. Onde vivem os morcegos? Morcego tem, falando em termos de planeta, em todos os lugares tem morcego. Até em lugares, por exemplo, ilhas desertas no meio do Pacífico, onde não tem nenhum outro mamífero, pode não ter nenhum mamífero que não morcego, mas tem morcego. Se não tiver morcego, então não tem nenhum outro mamífero, e muitas vezes nem aves não tem. Existe toda a biodiversidade dentro das cavernas por conta dos morcegos. Exatamente. Se os morcegos não existissem, não teria essa biodiversidade. Por quê? Porque as cavernas muitas vezes são sistemas muito fechados. Tudo bem, tem abertura, comunicação com o meio exterior. Mas é o morcego que traz, muitas vezes, toda a energia, né, em termos de alimentos e nutrientes, que entra numa caverna, quem traz são os morcegos. Eles vão lá fora, comem insetos, frutas ou sangue, no caso do morcego vampiro, e quando chegam na caverna eles defecam, então as fezes servem de alimento para todo aquele ecossistema. Então você encontra cavernas que todo o ecossistema é fechado. O que vem de fora, além da água, e algum nutriente que esteja na água, muitas vezes é só mesmo trazido pelos morcegos, pelas fezes, ou eventualmente quando os morcegos morrem também. Quantas espécies de morcegos existem no Brasil? No Brasil são mais de 230 espécies. É difícil precisar um número, porque a cada ano tem uma espécie que é descoberta. Quantos são vampiros? 3 espécies só são vampiros. E as 3 tem no Brasil. O que uma pessoa que é atacada por um morcego deve fazer? Quais são os procedimentos? Imediatamente procurar não necessariamente o CCZ, porque fica na Zona Norte, pode não ser, mas um centro de saúde. Tem que ser. Morcegos transmitem que tipo de doenças? Como todo e qualquer mamífero, é a raiva. É a principal. Existe uma outra doença associada a morcego, mas não é só morcego, é histoplasmose, que é uma doença que, na verdade, é um fungo que cresce nas fezes acumuladas de morcego. Vamos ver algumas fotos. São 2 penduradinhos, eles são morcegos frugívoros, né? Igual esse é um Actíbeos. Dá pra ver uma coisinha laranja ali no braço dele, é manilha que a gente põe. Essa é a mão de morcego. Tá vendo? Ali é o antebraço, onde tá a anilha. Então imagina que você esticou bastante os seus dedos, menos o polegar, tá? E tem uma membrana entre eles. Então é a mão humana, só que com os dedos muito esticados e finos, claro, com uma membrana, que é o que eles usam para voar. Isso aí não é a mesma espécie que tem comum aqui nos centros urbanos, mas no morcego beija-flor. Você vê que ele tem um focinho bem longo, 3 espécies aí. Mas tá vendo, olha só, tem um ali que é mais marronzinho, os outros são mais clarinhos. Aquele que tem uma caneta bem na frente dele, ele tem a orelha bem amarelinha. Nossa, ele é muito pequenininho, aquilo é uma caneta. É uma caneta dessas de marca CD. De uma palma de uma mão. Sim. E que eles contribuem aí para a natureza, para o meio ambiente? Morcegos, especialmente aqui nessa região que a gente chama de neotrópicos, né, o neotropical, que é a Amazônia, Cerrado, Pantanal, Campos, eles são o que a gente chama de maiores agentes formadores de floresta. Então o que acontece? Quando tem, hoje em dia é por causa do homem, mas se você imaginar que um vendaval, uma árvore grande cai, forma aquela clareira. Em geral, as primeiras plantas que se estabelecem ali, que a gente chama de pioneiras, quem transporta a semente dessas plantas são os morcegos. Isso os que comem frutas. Então eles são os primeiros agentes dispersores de semente, ou os mais importantes. Qual a época de reprodução dos morcegos? Nas regiões temperadas, América do Norte, Ásia, Europa, você tem um pico que vai coincidir com a primavera e verão. Mas aqui no Brasil não, você tem morcegos que se reproduzem o ano inteiro. Alguns frugívoros generalistas, ou seja, comem tudo quanto é tipo de fruta, eles podem ter filhotes sempre. Em geral, vai coincidir com um período de primavera, verão, quando tem mais fruta ou mais inseto. Então tem mais alimento para a mãe, né? Para a mamãe morcego comer. Então é mais fácil para ela criar um filhote. Mas aqui não há uma época determinada que pode falar para todas as espécies. O que a gente pode fazer
para espantar um morcego? Assim, sem machucar, né? Sem prejudicar. A gente orienta, é difícil porque muitas vezes a pessoa vê um morcego voando na casa, aí já fica todo apavorado. Não tem muito o que fazer. Simplesmente o morcego estava voando e resolveu passar ali no seu quintal. E ele não oferece nenhum risco, não vai fazer nada com você. Só que às vezes eles ficam no seu telhado e como eles acumulam as fezes ali, porque se eles comem, imagina, comem 300 insetos por uma noite, eles fazem bastante cocô. Então, acumula as fezes, pode dar mau cheiro, um ou outro pode morrer, então tem a questão do cheiro, ou às vezes tem infiltração, então fica escorrendo aquela água suja, realmente não é nada agradável. O melhor é você sempre... você pode procurar o CCZ, você pode procurar o pessoal que trabalha nas zoonoses, eles vão tentar orientar, na medida do possível, claro, dentro das limitações de logística que sempre tem. Vamos ver mais fotos, gente? Vamos. Olha só, esse aí é um Philostomos, um morcego nariz de lança, assim, é um dos poucos que a gente tem algum nome comum para ele. Ele é grande, relativamente dos maiores, seria o terceiro, quarto maior morcego do Brasil. E ele come de tudo, é o que a gente chama de onívoro. Ele se alimenta de frutas, se alimenta de insetos, se alimenta de néctar, come pequenos animais também, inclusive outros morcegos, se ele achar pela frente. Esse é um morcego insetívoro, esse é um Pteronotus, comum na Amazônia. Ele é bem ruivo e esse é um insetívoro típico. Isso é um Artíbeos, é esse que come fruta, tá vendo? Mordendo a minha luva. Eles mordem, porque é a única defesa que o morcego tem. Mas o tamanho da boquinha deles, tão pequenininha também. Essa aí é dos meus favoritinhos. Essa é uma família de morcegos que são basicamente insetívoros. E tá vendo, ele tem essas listrinhas brancas nas costas. Esse morcego é legal, ele não fica bom, eventualmente você pode achar em caverna, mas eles ficam, quando você vai na Amazônia, por exemplo, eles ficam simplesmente na casca da árvore. Árvores grandes, ele fica ali e como ele tem essas manchinhas e a cor amarronzada, é difícil de ver. Se um lugar não tiver morcego, isso é causa de degradação ambiental? É um indicador, porque o morcego tem tudo quanto é lugar. É verdade que os morcegos têm sido analisados na utilização do sonar, que poderá auxiliar o homem? Sim, morcegos, primeira coisa, eles não são cegos, eles enxergam. Só que de noite enxergar não vale muita coisa, né? É tudo escuro. Então eles têm esse sistema de sonar. Eles emitem ultrassons, sons que a gente não escuta, que batem um objeto e refletem. Ele escuta aquilo e aí vem a coisa que é mais sensacional. Com esse sonar, ele sabe identificar, por exemplo, um minúsculo, um insetinho pequeno, um pernilongo, se está voando. Para onde vai? Qual a direção? Qual a velocidade? Ou seja, mesmo o melhor radar já produzido pelo homem não é tão eficiente quanto o sonar de um morcego, que é um bichinho desse tamanho. É verdade que enrosca no cabelo? Não. A gente precisa ficar com medo disso? Não eu prendo meu cabelo toda isso. vez que eu passo assim, Não, ó. ele vai desviar do seu cabelo. E ele não tem nenhum, assim, enroscar no cabelo. Olha que eu trabalho com morcego, vou sempre no meio do mato, nunca ouvi ninguém que o morcego enroscou. Ele pode eventualmente bater, trombar em você. Existe alguma espécie atualmente em via de extinção? Aqui no Brasil a gente tem espécies ameaçadas, mas sim, tem espécies que inclusive já foram extintas. Especialmente em ilhas do Pacífico. Introdução de animais domésticos que caçam os morcegos, né? Comem os morcegos, não estão preparados para isso. Perda de hábitat, especialmente. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido muito. É isso que eu tento passar para vocês. Se vocês tiverem sugestão de entrevistado, manda pra gente, que a gente adora receber, a gente quer trazer o que vocês querem ouvir. Então, fiquem à vontade. Obrigada aí, todo mundo. Beijo especial, mais que especial, pro Adalberto.